Perfeito. Irmãos, nós estamos dando início, então, à nossa quinta aula expositiva do curso de Introdução à Cosmovisão, ministrado no ano de 2025 aqui, à turma ingressante neste ano. Quero apenas relembrar um pouquinho daquilo que a gente já fez antes da gente entrar na matéria nova da nossa disciplina hoje. Nós tivemos um primeiro bloco de aulas, composto de 3 diferentes aulas, no qual nós procuramos discutir questões de natureza mais técnica, mais analítica, de definição do conceito, desenvolvimento, né, origem do conceito, desenvolvimento, apropriação e definição do conceito de cosmovisão. Esse foi o nosso esforço naquelas 3 primeiras aulas. Discutir onde o conceito nasceu, como é que ele se desenvolveu, por que ele nos é útil, qual é o seu núcleo conceitual relevante, quais são seus problemas pelo fato dele ter nascido em um ambiente que não é um ambiente biblicamente orientado em termos de compromisso intelectual, embora tenha nascido, obviamente, dentro de influências cristãs, mas não, no nosso entendimento, com um comprometimento radical com a fé cristã. Quais são os efeitos disso? Como é que o conceito chegou no ambiente teológico reformado? Quais foram as vias pelas quais ele entrou? E, finalmente, como é que o conceito tem sido definido ultimamente? E quais são as críticas que o conceito tem sofrido nos últimos anos? Então, tudo isso nós trabalhamos no primeiro bloco da nossa disciplina, que era um bloco mais analítico, mais conceitual. Na semana passada, nós começamos o segundo grande bloco da nossa disciplina, que é um bloco que eu chamei de bloco de articulação da cosmovisão reformada. O que a gente está fazendo agora? A gente está agora tentando articular teoricamente ou colocar em forma de teoria aquilo que nós chamamos de cosmovisão, que a gente sabe não é simplesmente um conjunto de ideias, não é meramente teoria. Cosmovisão são os nossos compromissos fundamentais. Agora, a gente só pode falar desses compromissos de maneira teórica, não é? Então, num certo sentido, o nosso esforço teórico ele é sempre menor do que o nosso objeto, né? Na verdade, o produto do nosso esforço teórico é sempre menor do que o nosso objeto de reflexão ou o nosso objeto de estudos. É assim sempre. A teoria é sempre menor do que a vida, certo? A teoria é sempre menos rica do que a própria experiência cotidiana e a experiência da nossa existência concreta. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está usando aquilo que eu chamei de modelo narrativo de articulação de cosmovisão. Lembra que eu disse que a cosmovisão pode ser articulada de maneiras distintas? Interrogativamente, tematicamente. Então, no primeiro caso, as 8 perguntas do James Sire. No segundo caso, os 5 temas do Ronald Nash. E ela também pode ser articulada narrativamente, como uma grande história. Então, é a maneira como o neocalvinismo holandês, Abraham Kuyper, o próprio Albert Wolters, tem preferido articular a cosmovisão cristã. Então, nós assumimos esse modelo. Nós entendemos que é um bom caminho articular a cosmovisão cristã reformada em termos de um relato ou em termos de uma história, de uma narrativa. Uma narrativa que é estruturada em 3 grandes partes, tematicamente relacionadas, não apenas temporalmente relacionadas, mas tematicamente relacionadas. Então, eu enunciei para vocês que essa história tem começo, meio e fim. Começo é criação, meio é queda, fim é redenção. E esses três tópicos da narrativa, ou esses 3 momentos narrativos, eles se articulam tematicamente no sentido de que origem tem a ver com
ou criação tem a ver com origem e natureza do real. Então, como é que a realidade veio à existência e sobre o que é esta realidade na qual nós vivemos? Queda tem a ver com origem e natureza das distorções do real, ou seja, a gente sabe que a realidade está distorcida, mas a pergunta é qual é a natureza dessas distorções, como essa realidade foi distorcida, e a redenção tem a ver com a fonte e a natureza da solução para as distorções do real. Toda cosmovisão tem uma percepção de que esses problemas da realidade, eles podem ser solucionados. E, na verdade, eles serão solucionados. Para quem gosta de música popular brasileira, especialmente de rock dos anos 80, como diz o Lulu Santos, toda raça então experimentará contra todo mal a cura, não é? Ou seja, há essa expectativa da cura dos males da humanidade em toda e qualquer visão de mundo. Então, toda visão de mundo poderia ser articulada assim, como uma visão sobre o que é a realidade, como ela veio à existência, qual é a natureza dos problemas que existem na realidade, por que a gente enfrenta distorções no real e como é que essas distorções podem ser superadas, vencidas, para que a gente tenha uma experiência de um mundo pleno, de um mundo perfeito novamente. Então, é isso que a gente está tentando fazer, articulando a cosmovisão cristã reformada nessa tríade: criação, queda e redenção. Na semana passada, a gente começou a lidar com criação, certo? Mas lidamos especialmente com a maneira como nós devemos nos aproximar do texto ou do relato criacional, que é o relato de Gênesis capítulos 1 e 2. E eu defendi com vocês que a nossa aproximação de Gênesis 1 e 2 frequentemente é uma aproximação equivocada, na minha opinião, não no sentido de que ela não tem o seu lugar e a sua importância, ela tem, mas eu acredito que ela é uma aproximação reducionista quanto aos benefícios que uma aproximação adequada e correta pode nos oferecer. Eu argumentei com vocês que, na maioria das vezes, a nossa aproximação de Gênesis 1 e 2, ela é uma aproximação apologética reducionista, que visa lidar com problemas de natureza científica ou de natureza de curiosidades, que tem o seu lugar, não está de todo errado nos aproximarmos assim, é importante a gente fazer esta apologética de natureza científica, mas eu disse a vocês que nós perdemos muito do objetivo primordial e da extensão dos benefícios do texto quando nós nos aproximamos exclusivamente desta maneira. E eu procurei argumentar com vocês que Gênesis 1 nada mais é do que uma declaração deliberada da visão hebraica da criação em oposição a visões rivais, e que o objetivo primordial de Gênesis 1 e 2 é oferecer uma narrativa confiável das origens, em polêmica com as cosmogonias pagãs mais influentes do período antigo, então as visões babilônicas, as visões egípcias, visando a pureza da visão de mundo do povo hebreu, tendo em vista o seu estabelecimento como nação na terra prometida. Então, o povo de Israel está saindo do Egito, caminhando no deserto, próximo de entrar na terra prometida, onde ele se estabeleceria como nação para servir ao Senhor. E toda nação tem uma compreensão a respeito da sua origem. O termo técnico disso é um mito de origem, mas eu evito usar o termo mito, porque na nossa cabeça, mito e realidade são coisas distintas. Tecnicamente falando, não são, certo? Muitos mitos de origem de determinados povos, eles têm como fundamento acontecimentos históricos que tiveram lugar na realidade. Mito é uma palavra literária usada para
o tipo de relato ou o tipo de narrativa que ocupa o lugar fundante de uma civilização. Então, quando a gente fala dos mitos gregos e etc., e se você perguntasse para um grego antigo se os mitos fundantes da cultura grega existiram ou não, isso estava fora de cogitação. É óbvio que eles acreditavam que todas aquelas coisas tinham acontecido, não é? Porque a ideia de mito não está, tecnicamente falando, nos estudos literários, em oposição à realidade, como nós costumamos imaginar. Então, tecnicamente, eu poderia dizer que Gênesis 1 e 2 é o mito de origem do povo de Israel, mas eu evito essa terminologia por causa dessa confusão que pode dar ideia de que então estamos falando de algo que não aconteceu. E, obviamente, que eu creio que o relato de Gênesis 1 é um relato histórico. O texto ele tem essa cadência histórica ao longo do seu desenvolvimento. Então, isso é o que nós vimos na semana passada, certo? A minha tese, irmãos, é a de que Gênesis 1 e 2 é um relato pré-científico, no sentido de que ele nos foi dado para estabelecer e fincar aquelas estacas mais fundamentais da nossa experiência do mundo. E para quem imagina que isso implica menor abrangência e menor autoridade, eu disse na semana passada, terminei dizendo isso, precisa rever o seu conceito de ciência, porque o nosso conceito de ciência é o de um conceito, é o de um conhecimento que é particular e temporário, certo? Ao contrário do conceito de ciência com o qual trabalhavam os modernos, o conceito de ciência dos pós-modernos é o de um conhecimento que está o tempo inteiro se alterando, não é? Está mudando o tempo inteiro. Enquanto o conhecimento pré-científico e autoritativo de Gênesis capítulo 1, ele é um conhecimento permanente, né, que perdura e perpassa a nossa experiência e a experiência cristã ao longo de toda a realidade. Prova disso é que desde que começaram a escrever os seus credos, os cristãos têm incluído ali a verdade de que Deus criou a realidade como um elemento fundamental da criação, ou da fé cristã. Pois bem, agora a gente vai entrar então em matéria nova, porque eu quero mostrar para vocês que isto que eu estou defendendo não é uma defesa original, certo? Essa aproximação que eu tenho em mente aqui, ela encontra inspiração na aproximação dos reformadores. E eu quero mostrar isso para vocês, que foi desta maneira que os reformadores se aproximaram do texto ou do relato da criação. Os reformadores, irmãos, eles se esforçaram para que apenas a Escritura, lembra, só a Escritura é um dogma da reforma, tivesse peso normativo final na sua produção teológica. E eu acredito que os reformadores obtiveram um sucesso significativo nesse esforço, certo? Sola Escritura, fazer com que a Escritura falasse como única autoridade final. Agora, isso não significa que a produção dos reformadores tenha sido original, no sentido de renunciar o diálogo com tradições ou produções precedentes. O que eu estou querendo dizer é que os temas e os escritos dos medievais e dos pais da igreja sempre estiveram presentes na produção teológica de Lutero, de Calvino e de vários outros teólogos do século XVI. Então, a inspiração textual dos textos dos reformadores são os textos dos medievais e os textos dos pais da igreja. E não é diferente com Gênesis 1 e 2. Os pais da igreja manifestaram um interesse enorme na compreensão de Gênesis 1 e 2. Um interesse tão grande que eles criaram um tipo de literatura
para escrever sobre o relato da criação. O nome dessa literatura é Hexaemeron. Hexaemeron. O que seriam os Hexaemeron? Uma espécie de comentário, certo? Comentário de Gênesis 1 e 2, que tem esse nome derivado dos 6 dias da criação. Daí o Hexa, né? Hexaemeron, o comentário sobre os 6 dias. Então, tem vários Hexaemerons famosos entre os pais da igreja. Então, Filo de Alexandria tem um Hexaemeron, Basílio tem um Hexaemeron, Ambrósio tem um Hexaemeron. Então, tem vários Hexaemeron que são comentários dos pais da igreja sobre os relatos da criação. Os comentários dos reformadores, vejam só o que dizem aqui, ou o que diz aqui, o John Thompson, que é o organizador do comentário bíblico da Reforma, que eu estou usando aqui, porque é uma antologia dos textos dos reformadores. Ele diz assim: os comentários dos reformadores raramente diferem dos precursores patrísticos e medievais, geralmente porque seus interesses ou prioridades teológicas não mudaram radicalmente. Ou, em alguns casos, porque os textos despertam mais curiosidade ou especulação do que qualquer questão de importância teológica. No primeiro grupo, estariam os textos que falam do descanso de Deus no 7º dia, fonte predileta de exortações sobre as práticas do Sabat, mas ainda não particularmente controverso, ou sobre o domínio que originalmente o homem e a mulher exerciam sobre a criação, ou a natureza sacramental das 2 árvores no paraíso. No último grupo, pode-se colocar um número considerável de textos que incluem muitos dos diferentes detalhes dos 6 dias da criação, tais como a natureza do firmamento, ou como houve luz sem o sol, bem como detalhes semelhantes sobre a natureza e a localização do paraíso, geralmente uma ocasião para uma nostalgia arrebatadora, o difícil problema de associar os 4 rios do paraíso a rios conhecidos hoje, e assim por diante. Vejam só, o que o John Thompson está dizendo aqui para nós sobre os comentários dos reformadores? Que eles não eram muito diferentes dos textos dos antigos e dos medievais. E, não sendo muito diferentes, eles podem ser distinguidos entre 2 tipos de textos. Aqueles textos que lidavam com as questões de importância teológica em Gênesis 1 e 2, e aqueles textos que lidavam com as curiosidades ou questões especulativas. Então, isso é muito interessante. Perceber que os reformadores, eles escreveram 2 tipos diferentes de comentários sobre Gênesis 1. Um tipo de comentário que procurava extrair o ensino teológico da passagem, e outro tipo de comentário que costumava lidar com curiosidades ou com questões especulativas. E olha que interessante, se você continua lendo essa introdução que o John Thompson faz aos reformadores, você percebe que a tese do Thompson é a de que a contribuição dos reformadores consistiu em atribuir lugar secundário às questões especulativas, priorizando uma hermenêutica literal do relato, que levava em conta o reconhecimento de um propósito revelacional nele. Veja só o que John Thompson continua dizendo na sequência do seu argumento. Ele diz assim: para os reformadores, Gênesis 1 se assemelharia mais a um sítio arqueológico, no qual os comentadores poderiam escavar à vontade em áreas como a cosmologia,
o calendário, o almanaque, a filosofia, a geologia, a história natural e a antropologia, bem como a teologia, é óbvio. A tentação para especular, para tentar adivinhar ou ler nas entrelinhas, para se perder nas minúcias do hebraico, do grego ou do latim, era um perigo permanente, reconhecido por muitos comentadores da Reforma. Por conseguinte, seu melhor trabalho exegético representa a dialética entre o desejo de se apegarem ao sentido pleno e literal do texto e o cuidado para fazê-lo sem deixar de compreender muito bem, até nos mínimos detalhes, a intenção reveladora de Deus com essas palavras claras e literais, e, em particular, o que intentava Deus que os leitores, tanto contemporâneos como os antigos, deduzissem dessas palavras para que elas contribuíssem para a genuína edificação deles. Então, veja só, o John Thompson está dizendo que a grande contribuição dos reformadores é que, escrevendo textos semelhantes aos textos dos pais da igreja e dos medievais, alguns tentando encontrar o núcleo do texto, outros lidando com as curiosidades, foi exatamente atribuir lugar secundário às curiosidades e um lugar primário à intenção autorial, que é, obviamente, a intenção de Deus, e eu chamo a atenção para essas últimas palavras, a fim de que os leitores contemporâneos e antigos deduzissem das palavras do texto aquelas que contribuíssem para a genuína edificação deles. Essa é a minha principal preocupação, irmãos. Eu creio que quando a gente se mete a lidar com Gênesis 1 e 2, exclusivamente em termos de apologética científica ou de curiosidades, nós perdemos os tópicos do texto que são mais propícios à edificação da igreja. Nós perdemos os elementos que estão presentes ali para oferecer as respostas que mais dizem respeito à maneira como é que eu vivo na minha vida familiar em casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha vida de lazer, como é que eu defino as coisas e assim sucessivamente. E uma evidência desse esforço dos reformadores é a estrutura dos comentários deles. Então, que essa é a preocupação deles, fica claro na maneira como os comentários se estruturam. Então, veja só, se você lê os comentários dos reformadores de Gênesis 1 e 2, você vai perceber que, em geral, os textos se estruturam com um prefácio à parte, quase sempre denominado de o argumento do livro. Então, todos os reformadores, em geral, quando eles vão comentar a Gênesis, eles começam com um prefácio à parte, cujo título é O Argumento do Livro. E qual é a finalidade desse prefácio? Dar ao leitor uma visão geral dos objetivos de Moisés ao registrar o texto e o esboço do texto sagrado no livro de Gênesis. Qual é a finalidade disso? Ora, que o leitor se aproxime do relato buscando compreender o que o seu ensino para a compreensão da identidade humana e do lugar que o homem ocupa na realidade criada seja destacado. Então, deixa eu exemplificar isso aqui com o comentário de um reformador pouquíssimo conhecido, mas muito competente, chamado Wolfgang Capito, que viveu entre os anos de 1478 e 1451, e foi um dos reformadores originais da cidade de Estrasburgo. Então, veja aqui um trechinho do comentário de Capito. Ele diz assim: se algum leitor, com uma mínima espécie de confiança nas Escrituras, contemplasse o ordenamento da obra de Deus como explicado por Moisés,
logo admitiria que a força e o poder de Deus são infinitos. Logo também entenderia que este universo e todas as suas partes dependem da vontade e palavra divinas. Uma vez persuadidos de que tudo foi criado ex nihilo, exclusivamente pela palavra coeterna do Pai, chegaremos à conclusão de que é única e exatamente o mesmo Pai quem conserva a existência de todas as coisas até quando ele desejar. Então, olha que interessante. O capítulo começa a citação dizendo: se alguém se aproxima desse texto, como convém, e ele crê nas Escrituras, o que ele vai perceber nesse texto? Ele vai ser chamado a atenção a um atributo divino, que é o atributo do poder. Ele vai ser chamado à implicação disso, que é a doutrina da providência. Ele vai ser chamado a atenção ao processo de significação, visto que é ex nihilo que Deus traz a realidade à existência. Mas se formos piedosos ou ímpios, ou impiedosos ou ímpios, ou ao contrário, nunca formos movidos por tal consciência, compreenderemos que tal poder não é capaz de fazer surgir a si mesmo, nem a mão da mudança move a si mesma. Ao mesmo tempo, passaremos a perceber que somos parte do universo, o qual na sua totalidade surge e permanece pelo poder da palavra de Deus, e até que se extinga, Deus age e deixa de agir de um e de outro modo. Reconheceremos que todas as coisas que foram feitas são prerrogativas de quem as criou, como da mesmíssima forma, também Deus é tão magnânimo quando usa o seu poder conforme quer a sua vontade, como quando retém a sua graça sempre que achar conveniente. Assim, Deus tudo governa com o assentir ou balançar de sua cabeça, assim como criou ele todas as coisas pela sua palavra, e não há quem o possa impedir. De fato, quem resistiria à vontade do Senhor? Quem, da absoluta nulidade, do nada, é capaz de impor às coisas tamanho vigor e eficiência tão somente pela sua palavra? Dessarte, os piedosos acreditarão todas as suas ações, seja quem forem ou pareçam ser, a Deus, como seu autor, da mesma sorte que os perversos são advertidos com isso. Irmãos, eu acho simplesmente, acho que eu acabei deixando de passar aqui, né, o slide. Eu acho simplesmente fabulosa essa citação do capítulo, porque ela mostra o tipo de verdades que eu estou me esforçando o tempo inteiro para dizer para vocês que estão presentes em Gênesis 1, quando eu digo que o texto está destinado originalmente a fundar a mentalidade de origem, ou estabelecer a mentalidade de origem do povo de Israel, que vai governar o seu próprio estabelecimento como nação na terra prometida. Percebeu aqui que as questões relacionadas a em quanto tempo foi, se os dias duraram 24 horas ou não, elas são secundárias no sentido de impacto que elas possuem para a maneira como se vive em um determinado contexto. Mas existem outras questões muito mais primordiais presentes em Gênesis 1 que são determinantes da maneira como nós, individual ou coletivamente, vamos viver num contexto no qual nós nos estabelecemos. Me parece que, essa é a minha tese, que a preocupação primordial de Gênesis 1, primária de Gênesis 1, é esta segunda, e não a primeira, com a qual, na maioria das vezes, nós nos aproximamos. E para dar um exemplo mais claro disso, antes de tentar hierarquizar aqui ou estabelecer alguns aspectos da visão reformada sobre a criação que são características desta cosmovisão, deixe-me então tratar de uma questão um pouco mais
contemporânea, certo? Deixe-me dar um exemplo que é final aqui para esse primeiro momento da aula, que eu acho que pode ilustrar e ajudar a gente a compreender qual é a minha preocupação, a minha tese, junto com vocês nesse primeiro momento. Bem, para mim, um dos ensinos centrais da narrativa da criação é o de que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, certo? Quando você bate os olhos em Gênesis 1 e 2, não há como deixar de perceber que essa é uma das maiores ênfases do relato bíblico da criação. Que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E essa ênfase, ela pode ser verificada, por exemplo, no fato de que a dinâmica do relato da criação, a dinâmica textual aí, ela é marcada pela fórmula "e disse Deus", antes de cada um dos atos criacionais. Ou seja, o texto relata vários atos criacionais de Deus. E a fórmula criacional que introduz cada um desses atos é a fórmula "e disse Deus". Para mim, o que essa fórmula quer marcar ou enfatizar é que tudo foi feito por Deus por intermédio da sua palavra. Quando nós olhamos isso, na nossa aproximação mais comum, que é caracterizada pela apologética científica e pela busca de responder às nossas curiosidades, nós temos a tendência de interpretar esta fórmula como uma referência ao modo como a realidade foi trazida à existência, como se Moisés desejasse nos informar que tudo passou a existir através do pronunciamento de fonemas por parte do Criador. Por que a gente interpreta as coisas desse jeito? Porque a gente está brigando com estou procurando a palavra aqui, com a proposta materialista evolucionista de origem. Então, a gente tende a ler esse "e disse Deus", essa informação do texto, como se ele estivesse dizendo que em algum momento Deus pronunciou alguns fonemas e então as coisas vieram à existência, certo? Bem, eu acho que filosoficamente falando isto é problemático. Por que filosoficamente isto é problemático? Porque pensar no texto cria... É óbvio que essa é a imagem que o texto criou, mas imaginar que o texto está dizendo é que Deus pronunciou alguns fonemas e então as coisas vieram a existir, é algo complexo, porque o fonema pressupõe o som, que por sua vez pressupõe o espaço, certo? E isso significaria dizer que Deus não criou o espaço, mas ele criou no espaço. O que significaria que o espaço seria um ente contíguo a Deus. Ou seja, o espaço seria tão eterno quanto Deus é eterno. Veja como é que você tem complicações de natureza filosófica quando você interpreta essa expressão "e disse Deus" como se o texto estivesse querendo dizer para nós como Deus criou as coisas e dizendo para nós que ele criou pronunciando determinados fonemas e então trazendo as coisas à existência. Percebeu o ponto aqui? Se você toma essa interpretação, eu não vou chamar de literal, mas vou chamar de literalista do texto, você cria um ente contíguo a Deus, que existe em pé de igualdade com ele, que seria tempo e espaço, certo? Então, eles seriam tão divinos quanto Deus o é. Isso é, obviamente, da perspectiva da fé cristã,
especialmente reformada, algo problemático. Porque um aspecto essencial da tradição reformada é a distinção criatura-criador. Ou seja, no princípio, Deus. Só Deus existe. Não existe tempo, não existe espaço. Tempo e espaço são entes criados por Deus quando a realidade veio à existência. Então a pergunta é: como é que a gente deveria interpretar esse "e disse Deus" de Gênesis capítulo 1? Ora, irmãos, o princípio básico de interpretação bíblica fundamental é a analogia da fé, certo? A analogia da fé. O que a analogia da fé diz? Ora, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ficou mudo? O treino caiu, parece. Parou? Acho que parou, hein? Deve ter caído. Travou. Travou. Travou aqui. Travou lá. Pessoa travou. Arrebatado. Arrebatar. Arrebatamento, meu filho. Seguro. Falando de coisa muito elevada e o Senhor o levou. Acalmem-se, irmãos, acalmem-se. Acalmem-se, já estou de volta. É assim mesmo, esse programa, quando alguém começa a falar heresia, ele derruba o sujeito, entendeu? É assim que acontece. Ele tem um filtro contra a heresia. Então, quando começa a falar heresia, aí ele fecha a gente. Pois bem, irmãos, voltemos aqui. Deixa eu projetar de novo o meu slide aqui para vocês. Então, eu dizia que a analogia da fé é o princípio fundamental por meio do qual nós precisamos interpretar outros textos da Escritura Sagrada, certo? Então, isso era o que eu dizia. Então, que outros textos poderiam lançar luz sobre esse? Ora, eu não tenho nenhuma dúvida de que um dos textos que poderia lançar luz sobre Gênesis capítulo 1 é o prólogo do Evangelho de João, certo? O prólogo do Evangelho de João poderia muito facilmente lançar luz sobre esse texto. E o que é que diz o prólogo do Evangelho de João? Ele diz que no princípio era a palavra, diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Diz que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nenhuma das coisas foram feitas. E que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ora, à luz do que diz o prólogo de João no capítulo 1, a expressão "e disse Deus" em Gênesis 1 tem mais a ver com o agente criacional do que propriamente com o modo como as coisas foram criadas. Ou seja, a expressão "e disse Deus" está nos comunicando que, embora Deus, o Pai, tenha sido o planejador da realidade criada, o executor da realidade criada foi Deus, o Filho, ou a pessoa de Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas da realidade através da ação do seu Filho unigênito. Isso é o que o texto está dizendo. E veja,
o texto depois vai colocar a terceira pessoa da Trindade dentro da mesma cena criacional. Porque ele vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, o que o texto está querendo dizer para nós é que a obra da criação foi uma obra trinitária. O Pai está envolvido com esta obra, o Filho é o agente direto desta obra criada e o Espírito é o poder por meio do qual a criação acontece. Curiosamente, olha só, essa mesma estrutura narrativa de Gênesis 1 aparecerá no relato do batismo de Jesus Cristo em praticamente todos os evangelhos. O que vai acontecer nos evangelhos? O Pai vai falar, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho está atuando, ele é o agente da redenção, e o Espírito paira sobre o Filho em forma de pomba. Olha o paralelo. Gênesis 1 e o batismo de Jesus Cristo. A mesma atividade divina que é descrita quando a realidade está sendo trazida à existência, é descrita estruturalmente quando Jesus Cristo está sendo batizado para dar início ao seu ministério redentor. É como se a Bíblia estivesse nos dizendo algo semelhante ao que aconteceu em Gênesis 1 está acontecendo agora com a encarnação do Filho de Deus. Deus que prometeu recriar a realidade, que é o processo de redenção, está começando a recriar a realidade agora através da atividade do seu Filho. Então, e Paulo vai poder dizer, escrevendo aos Colossenses, que ele é o primogênito da redenção e é o primogênito da criação. É o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, aquele atuante, não é? Aquele ser atuante, aquele ente atuante, por meio do qual a realidade é trazida à existência e por meio do qual a realidade é redimida. Vejam só, essa é a maneira como os reformadores vão interpretar essa expressão. A expressão "e disse Deus" em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Veja como é que Lutero interpreta isso. Então, Lutero diz: o mundo criado é trazido à existência pelo verbo incriado. Isso é Lutero comentando Gênesis 1:3. O que mais seria a criação em sua totalidade, senão o verbo de Deus proferido ou externado por Deus? O verbo incriado, porém, é pensamento divino, ordenança interior que habita em Deus, o mesmo com Deus, e não obstante uma pessoa distinta. Ou seja, como é que Lutero interpreta Gênesis 1:3? E a expressão "e disse Deus" no relato da criação? Ora, como uma referência ao agente criacional, ao fato de que o texto está dizendo tudo foi criado através da pessoa do Filho. Olha só, é por isso que Paulo vai dizer depois que na pessoa do Filho encontram-se escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É porque ele é o responsável pelo processo de significação da realidade. Foi ele que estabeleceu o sentido da realidade na qual nós estamos vivendo. E disse Deus. E disse Deus. Também é assim que Calvino vai interpretar essa expressão. Então veja aí Calvino, comentando Gênesis 1:3. Nesse momento, pela primeira vez, Moisés põe Deus em cena em pleno ato de falar, como se ele tivesse criado a massa de terra e céu sem o verbo. No entanto, João testifica que, sem ele, nada do que foi feito se fez. E, sem dúvida, o mundo começara pela mesma eficácia do verbo pela qual foi completado. Deus, todavia, não manifestou o seu verbo, senão quando a luz veio à existência. Pois
a sua sabedoria começa a se evidenciar na medida em que as coisas são diferenciadas. Perceba que Calvino parece um adepto da tese do creatio prima e creatio secunda, certo? Da tese de que Gênesis 1 e 2 seria um relato da criação de todas as coisas, ou seja, tudo já estaria criado em Gênesis 1 e 2, e que Gênesis 3 em diante é apenas o processo de diferenciação e ordenamento criacional das coisas que já estavam criadas. Então, tudo está criado em Gênesis 1 e 2, Deus cria tudo de uma vez, certo? Parece que Calvino é adepto dessa tese, então ele cria em um único ato toda a realidade, mas aí o texto diz, só que a realidade está sem forma e vazia, que é uma expressão grega para a expressão hebraica torro vavorro, que não tem a ver com sem forma e vazia. Isso é uma expressão, isso é uma tradução bem cultural da expressão. A melhor tradução seria, ela é inabitável. Essa é a ideia. Tudo já está criado, tudo está lá, mas ela ainda não está organizada para receber aquele ser que é o ser que vai habitar esta realidade primordialmente, que é o ser humano, criado no sexto dia, à imagem e semelhança de Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Céus e a terra significa tudo, tudo de uma vez. Só que a terra ainda não está habitável. Ela ainda não é um ambiente preparado para a habitação de Deus com o homem. Então, o que vai fazer? O que Deus vai fazer nos 6 dias posteriores? Ele vai organizar esta realidade de modo a tornar esta realidade habitável. Isso é um padrão, irmãos, olha só, para o que nós chamamos posteriormente de mandato cultural. Quando Deus termina de realizar essa organização, a realidade já está primordialmente acabada, mas não completamente acabada e desenvolvida. É por isso que ele vai pegar o homem, botar no meio do jardim e vai dar a ele uma ordem, que é cultivar e guardar o jardim. Percebe o paralelo entre o que Deus fez e o que o homem faz? Deus cria e a coisa já está lá, mas agora ela precisa de uma organização. Deus terminou, a coisa já está lá, mas ela está ainda pré-desenvolvida. Agora o homem precisa desenvolver esta realidade que Deus trouxe à existência. Então, há um paralelo entre a atividade de Deus e a atividade do homem no mandato cultural. E esse paralelo é óbvio. Por que o paralelo é óbvio? Ora, irmãos, o homem é criado no sexto dia, imago Dei, imagem e semelhança de Deus, para fazer o que Deus faz. Para de interpretar o texto com as categorias da filosofia e da teologia sistemática de cara. A gente pega o imago Dei e a gente já insere ali um monte de coisas. A racionalidade, a afetividade, a atividade. Ok, essas coisas são de fato traços da imago Dei. Mas isso já é um desenvolvimento posterior. Pensa no israelita recebendo o texto, chegando na Terra Prometida. E recebendo a informação de que ele é imago Dei. O que ele sabe sobre Deus? O que ele sabe sobre Deus é que Deus criou as coisas e ordenou as coisas em 6 dias. E depois criou ele a imago Dei. Com o que vocês acham que o israelita imediatamente conecta a ideia de imago Dei? Ora, criatividade e mandato cultural, desenvolvimento da realidade criada. Como Deus fez com o mundo e a realidade, nós precisamos fazer com o mundo e a realidade. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Nós somos representantes de Deus nesta realidade. E Calvino continua aqui. Ele diz, só isso é o bastante para refutar aqui a blasfêmia de Servetus.
cão danado que aos latidos sustenta ser isso o princípio da existência do verbo. Deus ordenar que a luz passasse a existir, como se de fato a causa não fosse anterior ao seu efeito. Olha que interessante. Calvino atribui aqui um peso muito significativo a esse fato, né, de que Jesus Cristo é o Criador. Por que Calvino atribui um peso significativo a isso? Ora, porque o que está em jogo aqui é a divindade de Jesus Cristo. Servetus afirmava que Jesus Cristo era criado, a primeira criatura, e não criador. E Calvino está dizendo, olha, quando você entende isso, que o verbo é o agente criacional, você está afirmando a divindade de Jesus Cristo. Percebeu o peso que Calvino está dando aqui à expressão e disse Deus como uma referência ao agente e não especificamente ao modo científico como Deus trouxe a realidade e a existência? E aí ele continua. Na verdade, se as coisas inexistentes vieram a existir de súbito pela ação do verbo de Deus, deveríamos, em vez disso, concluir que a essência do verbo é eterna. Os apóstolos, portanto, demonstram a divindade de Deus de forma correta a partir disso. Uma vez que ele é o verbo de Deus, todas as coisas foram criadas por ele. Servetus imagina uma nova qualidade em Deus quando o Criador passa a falar. Mas podemos pensar de forma muito diferente acerca do verbo de Deus, pois verdadeiramente ele é a sabedoria que habita em Deus, sem a qual Deus jamais poderia existir, mesmo que seus efeitos só tenham aparecido quando a luz foi criada. Então, irmãos, qual é meu ponto aqui? Estou enfatizando que os reformadores interpretam essa afirmação, e disse Deus, à luz da analogia da fé, como uma referência ao agente criacional. Ao dizer que Deus criou a realidade pela palavra, o que o relato bíblico deseja fincar é uma estaca fundamental da visão de mundo cristã. Qual é essa estaca fundamental? A natureza pessoal da realidade criada, certo? Ou seja, nós não vivemos em uma realidade impessoal. Nós vivemos em uma realidade pessoal, que, por sua vez, olha só, alude à questão do sentido, ou à questão do significado desta realidade. Porque, afinal de contas, palavra e sentido são termos consequentes. Palavra é o meio através do qual o significado é atribuído. Então, não é por acaso que Deus usa essa imagem, essa analogia. Obviamente que Jesus não é uma palavra no sentido de ser um signo linguístico ou ser um conjunto de fonemas. O que a Escritura está querendo chamar, ou para que a Escritura está querendo chamar a atenção quando ela usa essa analogia? Ora, ela está conectando a ideia da fala, da palavra e do sentido e do significado para nos dizer que Jesus Cristo é aquele a quem, ou, na verdade, ele é aquele a partir de quem, em quem e para quem o significado da realidade existe. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, em Romanos 11:36, quando diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É dele porque ele atribui o significado. É nele porque é nele que o significado é mantido. E é para ele porque tudo se destina à glória final do Filho unigênito de Deus. O sentido de cada coisa criada é dele, é nele e é por ele. Irmãos, pensem na implicação disso para a mentalidade contemporânea, para a mentalidade pós-moderna, que diz que o sentido ele é atribuído pelo sujeito epistêmico humano,
que diz que nós vivemos em uma realidade vazia de sentido e de significado, que está aberta à recepção deste significado por parte do sujeito humano. Isso é o que argumentam as principais correntes contemporâneas de filosofia. Veja o que a Bíblia começa a dizer. Olha como é que aqui a apologética começa a fazer muito sentido de maneira muito clara. O que a Bíblia começa dizendo é que a realidade, na verdade, existe dotada de sentido e de significado prévios que independem de qualquer relação entre o sujeito humano e a realidade, porque previamente ao sujeito humano existe um sujeito divino que trouxe a realidade à existência por meio da sua palavra, atribuindo significado à realidade. E posso dizer uma coisa para vocês? É especialmente bela a maneira como o relato criacional aponta para o controle de Deus sobre o processo de significação. Para mim, um dos mais belos versículos de Gênesis 1 é Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É uma afirmação aparentemente simples, mas pega tudo que a gente viu até agora e interpreta essa passagem a partir do que a gente viu. Olha só, o que Gênesis 1:3 está dizendo é que no mundo em que nós vivemos, o significado das coisas precede a própria existência das coisas. Por quê? Porque antes que elas tivessem existência ontológica, o Filho de Deus as chama pelo nome. E disse Deus: haja luz. E quando elas vêm a ser, olha o que diz o texto, elas são exatamente aquilo que o Filho de Deus chamou à existência antes delas existirem. Isso é o que Gênesis 1:3 está dizendo. Antes que a luz fosse, Deus a chamou pelo nome. Ele não disse, existe um negócio aí, depois eu dou um nome para isso. Ele disse, haja luz. E quando esta realidade chamada à existência vem a ser, ela é aquilo que foi chamada a ser pelo próprio Filho de Deus. Isso é o contrário do que diz o existencialismo sobre o homem. O existencialismo, a tese central do existencialismo, é o de que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu sou, depois eu me defino. A existência precede a essência. Isso é o que diz o existencialismo. O que a Bíblia diz é que a essência precede a existência. Ou seja, eu não primeiro existo para então me definir. Eu existo da maneira como fui definido previamente por Deus que me chamou à existência. E isso é o que o texto da criação está dizendo. Foi escrito para nos dizer. Ele foi escrito para nos dizer: quem diz o que as coisas são, não são vocês. Quem diz o que as coisas são é o Filho eterno de Deus. Então, presta atenção, Israel. Primeiro, presta atenção, Adão. Você vai dar nome às coisas. Presta atenção, Israel. Você vai chegar na Terra Prometida, vocês vão se estabelecer como nação, vocês vão criar leis, vocês vão criar arte, vocês vão criar
vida social, vocês vão criar várias coisas. Presta atenção, Israel, presta atenção. Não são vocês que dizem o que as coisas são. As coisas têm um significado prévio. Então, na atividade criativa de vocês, vocês não são autônomos. Vocês estão presos aos significados e sentidos que Deus estabeleceu. Se vocês caminharem na direção da autonomia, vocês vão fracassar como pessoas e nação. Então, presta atenção. Quando vocês forem atribuir significado às coisas, lembrem-se, há um significado previamente estabelecido pelo Criador. E eu termino, irmãos, esse primeiro momento da aula de hoje com uma citação de Francis Schaeffer que mostra a importância apologética e existencial disso ao escrever as seguintes palavras. Ele diz assim: o fato é que se quisermos viver de alguma forma neste mundo, temos que viver nele agindo a partir do pressuposto de que há uma relação entre nós mesmos e as coisas que existem, mesmo se sustentarmos uma filosofia que diz não haver tal correlação. Não há como viver neste mundo de forma diferente. Mesmo aqueles que procuram sustentar teoricamente a mais convincente concepção de que não existe relação entre as coisas, Hume, por exemplo, vivem neste mundo fundados na experiência de que há uma correlação entre o mundo externo e o interno, entre a causa e o efeito. Eles não apenas vivem desta maneira, apenas. Eles têm que viver desta maneira. Não há outra maneira de viver neste mundo. Foi assim que o mundo foi feito. Assim, da mesma forma como todos os homens amam, mesmo quando dizem que o amor não existe, e todos os homens têm senso moral, mesmo quando dizem que não existe moral, da mesma forma, todos os homens agem como se houvesse uma correlação entre o mundo externo e o interno, mesmo não tendo base nenhuma para sustentar tal correlação. O que estou querendo dizer é que a visão cristã está perfeitamente alinhada com a experiência de todos os homens. Mas nenhum outro sistema, exceto o judaico-cristão, que é apresentado no Antigo Testamento, da mesma forma como no Novo Testamento, explica-nos por que há uma relação entre sujeito e objeto. Percebeu Schaeffer dizendo aqui por que há superioridade, vantagem heurística da cosmovisão cristã em relação a outras cosmovisões? É porque, afirmando que Deus é o criador e o estabelecedor de sentido da realidade, nós afirmamos a relação entre sujeito e objeto, que é típica de toda e qualquer relação epistêmica que um indivíduo tem com a realidade ao seu redor. Por mais que ele tente negar, o fato é que, por mais que alguém diga que a realidade que o conhecimento, ou negue que o conhecimento é objetivo, e afirme a completa subjetividade da realidade, como diz o John Frame, o subjetivista se torna incoerente quando ignora o copo de veneno, né? Quando ele deixa de tomar veneno e rejeita tomar veneno, ele está dizendo que existe uma realidade objetiva e não uma realidade subjetiva. Se ele de fato cresce naquilo que ele crê, ele tomaria veneno e diria: isso não vai me matar, porque essa é a minha interpretação a respeito desse copo. É que é só mais um copo de água ou de Coca-Cola que eu vou tomar. Mas um subjetivista não toma um copo de veneno dizendo que seria Coca-Cola. Por quê? Porque ele de fato acredita que existe objetividade e não apenas mera subjetividade. Schaeffer está dizendo, olha, isso só faz sentido dentro de uma perspectiva cristã que estabelece a doutrina ou a verdade da criação.
Pois bem, irmãos, chegamos aqui ao ponto final desse primeiro momento de aula. Parece que tem alguns irmãos aí que estão já de mãos levantadas. Vamos ser bem breves, irmãos, para a gente conseguir fazer um intervalo. Eu tenho muita coisa para cobrir com vocês no segundo momento da aula de hoje, tá bom? Então, vamos ouvir o Ricardo, o André Ricardo, por favor. Professor, eu não entendi bem uma parte que foi logo no início dessa explicação aí mais completa, de que esse "e disse Deus" não está associado a um tempo e um espaço, porque se assim o estivesse, o tempo e o espaço estaria no mesmo nível de Deus. Foi isso mesmo que o senhor colocou? O que eu disse é que a nossa tendência é interpretar esta expressão de maneira literalista, como se ela estivesse se referindo à maneira como Deus criou a realidade, a maneira exata, científica como Deus criou a realidade. Ou seja, Deus pronunciou determinados fonemas e então a realidade veio à existência. Minha tese é de que a pronúncia de fonemas pressupõe a existência do espaço, certo? Pressupõe a existência do espaço. E isso significa dizer que Deus não criou o espaço, mas Deus criou no espaço. Isso seria equivalente a dizer isso. E isso seria problemático porque seria a não afirmação, a rejeição da distinção criatura-criador. Então, na minha opinião, essa expressão não é uma expressão que quer nos comunicar algo sobre a maneira científica como a realidade foi criada. Essa é uma expressão que quer nos dizer algo sobre quem criou a realidade. Foi a palavra eterna, ou coeterna com Deus, que é a pessoa divina do Filho de Deus, a pessoa pré-encarnada de Jesus Cristo, ou Cristo pré-encarnado. Certo? Entendi. Então é como se fosse uma limitação na linguagem humana para o relato criacional até, né? A gente pode dizer isso. Eu nem entrei nesse ponto, mas veja só, nós estamos lidando com o texto que está descrevendo o momento em que os fundamentos da realidade foram lançados. E a nossa linguagem é um produto dessa criação. Então, é óbvio que a nossa linguagem é limitada para descrever esse cenário que o texto está querendo descrever. Você percebeu isso muito bem, isso é uma limitação de linguagem, né? Obrigado, Guilherme. Professor, bom dia, meus irmãos. A gente até aqui estava falando, até essa aula, sobre que o homem é agente também do seu conhecimento e não só percebe conhecimento, enfim. Perfeito. Mas agora a gente está falando que o homem percebe o conhecimento das coisas que têm o sentido já criado por Deus. Isso não contradiz diretamente o homem ser o agente em si do conhecimento? Quer dizer, nós não somos incapazes de atribuir qualquer sentido às coisas que não aquelas fundamentalmente já criadas? Guilherme, eu jamais usei ao longo das aulas, e se o usei foi inadvertidamente, o artigo definido, certo? Eu nunca quis dizer, se disse, vocês apaguem, que o homem é o agente do conhecimento. O que eu sempre tentei dizer, e gostaria que ficasse frisado, é que o homem é agente do conhecimento. Ele participa ativamente deste processo de conhecer a realidade. Agora, como ele participa, aí é uma pergunta que a gente precisa lidar com ela na aula de epistemologia. Minha tese é de que não há nenhum tipo de contradição. Eu creio que Deus é o agente primário do conhecimento e que o homem é agente análogo ou analógico, secundário do conhecimento, porque é imagem e semelhança de Deus. Então, o homem age, mas ele age dentro do ordenamento criacional que Deus estabeleceu. Deus é primário, o homem é secundário. Ok? Robson. Pessoal, um bom dia ao senhor e aos meus colegas, né? A minha questão é parecida com o que o irmão levantou, quando o senhor disse que a pronúncio de fonemas implica em tempo e espaço. Mas se eu entendo que Deus é eterno e que antes da criação havia comunicação entre Pai, Filho e Espírito Santo, por que não poderia haver pronunciamento de som?
Bem, Porque não poderia haver comunicação. pronunciamento de fonemas. Isso. Veja só, eu não sei exatamente como se dava na eternidade a comunicação entre o pai e o filho. Mas veja só, se é verdade que todos os atributos de uma pessoa... O ponto é, por que o pronunciamento de fonemas implica em tempo e espaço? O senhor falou que isso parte desse pressuposto. Porque o som não se propaga, porque o som não se propaga no vácuo. Por isso. Esse é um princípio físico. Certo? É. Mas se eu partir do princípio que Deus é o criador da física... Sim, é isso que eu estou dizendo. Então Deus criou o espaço. Então, quando o texto diz, e disse Deus, o que ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer que quando Deus criou cada uma das coisas, ele pronunciou determinados fonemas e então as coisas vieram à existência? O que eu estou dizendo é que, à luz da analogia da fé, do texto revelacional, me parece que há bons indícios para se imaginar que não é exatamente isso que o texto está dizendo. E aí eu apenas levantei um problema filosófico de levar isso às últimas consequências e dizer, eu vou assumir que esta é a maneira como Deus cientificamente criou a realidade, porque eu quero brigar com uma determinada teoria que diz que as coisas surgiram mais espontaneamente. Certo? Quero brigar com essa teoria. Então, eu vou usar isso para dizer que esta é a maneira, porque isso contradiz aquela. Meu ponto. Não me parece que o texto de Gênesis 1 tenha sido escrito com esta finalidade de nos dar essa informação de como exatamente Deus criou essas coisas. Parece que o texto está querendo nos dizer que todas elas foram criadas pelo Filho de Deus. Ou seja, o agente que Deus Pai usa para criar a realidade é o Deus Filho. Essa é a minha tese, que eu estou querendo levantar aqui. Então, eu levantei a questão filosófica apenas como um possível problema que uma interpretação como aquela eventualmente traria. Certo? Fagner. Obrigado, professor. Ei. Reverendo, bom dia, irmãos, bom dia. Reverendo, só para eu entender aqui, em resumo, Gênesis 1 não está querendo sanar nossas curiosidades a respeito do processo de Deus criar, mas sim o princípio de Deus ter criado, ou seja, Deus, pela sua palavra, determina o que é o quê, fundamentando, nesse caso, a realidade. É isso mesmo? Veja só. Para mim, isto que eu apontei no final quanto ao processo de significação, ao domínio que Deus tem sobre ele, ao fato do sentido ser prévio a nós, isso para mim é um dos aspectos importantes que estão presentes no relato criacional. Não acho que isso seja o todo do relato criacional. Eu acho que tem outros princípios. Eu só apontei esse primeiro, como um exemplo do tipo de coisa que eu acredito que a gente perde quando a gente vai para o texto de Gênesis para dizer assim, deixa eu descobrir se foi em 6 dias, deixa eu descobrir se foi em 6 dias sequenciais, por quê? Porque eu quero primariamente brigar com a teoria materialista evolutiva. Minha questão, podemos brigar e devemos brigar. A minha questão é, se a gente vai para o texto só com esse objetivo, nós estamos perdendo um monte de outras coisas que estão presentes lá, que antecedem essa briga e curiosidade científica e que são muito mais relevantes para a edificação da igreja do que, a princípio, essas curiosidades que a gente, às vezes, deseja estabelecer. Esse é o meu pensamento. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu entendo que a gente precisa recuperar uma visão do texto da criação como um texto que está estabelecendo o chão da maneira como nós vamos viver no mundo. Certo? Viver no mundo. Eu acho que tem muito crente que discute muito, seja da criação, briga com a teoria da evolução, mas vive de maneira antropocêntrica, porque não compreendeu
como é que o texto de Gênesis 1 tá querendo dizer que você é uma criatura, que tem que viver diante da face de Deus, que não é você que diz como é que as coisas funcionam e devem funcionar, que o seu papel é se submeter à vontade que Deus estabeleceu. Percebe? Então, esse é o meu ponto. Assim, eu acho que tem... Aqui vai agora uma suspeita bem leve, que, assim, não é uma acusação, irmãos, mas pode soar como: eu temo que o nosso engajamento com essas questões periféricas, elas se deem, dentre outras razões, porque é muito mais difícil nos ver diante das outras questões que Deus estabeleceu, ou que o texto está estabelecendo, do que diante dessas. Sabe assim, cara, se veja diante do texto. O texto está dizendo que Deus criou você. Você não se pertence. Você não tem direito de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se você fosse o Senhor da sua vida. Você é criatura. Como são criaturas todas as outras coisas que estão ao seu redor. Então não é você que diz, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer aquilo da minha vida. Não, não. É Deus que diz o que é que você tem que fazer. Percebe? É muito mais complexo. Eu diria, muito mais penoso, existencialmente falando. Lidar com o texto nesse sentido e dizer, cara, é isso. Não sou eu que digo o que é beleza, o que é bonito e o que é feio. Existe um padrão objetivo para o que é belo e o que é feio. Eu posso não ter uma resposta exata para isso, absoluta. Eu posso não ter uma resposta, mas isso me entrega um problema. Veja só, um problema existencial. Eu não posso dizer, eu acho aquilo bonito, eu acho aquilo feio e pronto, e acabou. E você acha diferente, que aquilo é feio, aquilo é bonito e pronto, acabou. Não tem pronto, acabou. Deus é que diz o que é beleza e o que é feiura. Não é a gente. Professor, o senhor tem uma resposta do que é beleza e feiura? Eu não tenho resposta nenhuma. Eu estou tentando viver a minha vida diante desse esforço de compreender que Deus é quem estabelece as coisas objetivamente. Agora, eu não tenho essa resposta. Isso dá para mim certa instabilidade, certo? Mas é isso. A gente precisa conversar sobre isso. Nós não podemos olhar e responder isso dizendo, não, você acha aquilo bonito, eu acho isso feio, você acha... Ok? E a gente pode viver normalmente como se o belo não existisse. Como assim? No mundo criado por Deus? Não podemos, cara. Nós temos que discutir esse assunto, lidar com ele responsavelmente e assim sucessivamente. Então, eu acho que essas questões, elas antecedem a nossa preocupação secundária. Quando eu falo secundária, vocês ficam achando que eu estou fazendo piada com isso? Não sou eu, não. Leiam depois o texto do professor Andrew Briggs. O Andrew Briggs tem um texto chamado Curiosidades Penúltimas. Essa é a expressão que ele usa para se referir à ciência. Ele diz que a ciência são as nossas curiosidades penúltimas. As nossas questões últimas são as nossas questões religiosas, aquelas que nós vivenciamos diante da face de Deus. É um cientista, certo? Que escreve sobre as curiosidades penúltimas. O professor de Oxford, Andrew Briggs. Saul. Pastor, seguindo a sua análise lá do texto de Gênesis, comparando com o de João, eu levo até em consideração, às vezes, um exercício que eu faço, né? Eu, às vezes, tento fugir um pouco desse contexto gnóstico, né? Pelo qual o João se apropria do termo logos, lá no seu primeiro capítulo. Mas, seguindo o que o senhor está falando, então, a gente deveria, então, levar mais em consideração, realmente, esse contexto, até para o modo como ele se apropria do termo verbo, porque, assim, eu acho que, realmente, esse é um reflexo que eu mesmo também sempre caminhei por Gênesis, me apropriar do termo lá, seguindo uma percepção fonética, né? E me fechando muito nela. Mas se eu seguir a lógica de entender o texto pela sua fonte original, seu público original, seu contexto cultural, eu seguindo essa perspectiva gnóstica, ajudaria a contribuir para a imagem que, então, a Bíblia forma que o senhor está construindo, de entender que lá você não se apropria de um contexto fonético, mas de um aspecto criacional partindo do ser de Deus?
Eu diria sim e não. Eu diria que eu não tenho nenhuma dúvida de que, assim como Gênesis 1 é um texto apologético, o prólogo do Evangelho de João é um texto apologético, ele está dialogando com o gnosticismo da sua época, mas eu também preciso dizer não, porque eu não acho que o conceito de logos joanino seja o mesmo conceito de logos gnóstico. Então, para mim, em termos de debate apologético, sim, tem um debate com o gnosticismo, mas em termos de sentido, o logos joanino tem muito mais relação com o davar hebraico do que com o logos gnóstico. Ou seja, ele tem muito mais a ver com Gênesis 1, Provérbios 7, que é o pano de fundo do... Lembra, o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, para mim, há uma relação entre o logos joanino e o davar hebraico, muito claramente estabelecido pela Escritura Sagrada. Então, minha resposta é sim e não. Ismael. Reverendo, Sim. Quando o senhor disse, né, Deus criou os céus e a terra, isso foi num ato, né, inicial, e os dias... Acho que travou, né, Reverendo Ismael? Travou para vocês também, irmãos? Travou. Aqui travou. Travou, Ismael. Travou, sim. É aquele negócio da heresia que o senhor falou lá. Voltei. É a heresia. Quando começa a falar heresia, ele corta. Não, eu tô falando justamente para o senhor identificar isso, né? Desde já agradeço. Mas, então, Deus ordenando, né, na obra dos dias todas as coisas, ele nos deu a dica para fazermos o mesmo, não é? Então, ser imagem de Deus significa que nós devemos fazer ordenar as coisas criadas para cumprir o mandato cultural. Perfeito. Então, mas a minha questão... Então, só esse entendimento para mim já era suficiente, eu estava feliz, estava contente. Mas aí quando, usando o princípio da analogia da fé, o senhor menciona João 1, né, e fazendo referência ao agente criacional, que é Jesus Cristo, que estava com Deus no princípio, né, para mim, então, o texto lá em Gênesis 1 diz, haja luz, né, Deus disse, haja luz, e houve luz, aí o senhor faz uma associação com João 1, 4, né, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que o senhor está querendo dizer é que, em função da distorção do pecado, nós só conseguimos cumprir o mandato cultural se estivermos em Cristo. Então, me pareceu um pouco... Entendi. Eu não sei, dá a impressão que a gente está forçando um pouco os textos para chegar à conclusão teológica. Vamos lá. Uma conclusão teológica. Minha relação é muito mais simples. Minha relação é: qual é o significado da expressão "e disse Deus" em Gênesis 1? Essa é a minha pergunta. Só essa pergunta. O que significa quando Moisés diz "e disse Deus"? O que Moisés está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer assim: Deus um dia parou, ele estava fazendo alguma coisa, ele parou, aí ele resolveu pronunciar algumas palavras. E quando ele pronunciou algumas palavras, algumas coisas vieram à existência. É isso que Moisés está dizendo? Meu entendimento, não é isso que Moisés está dizendo. Então, o que Moisés está dizendo quando ele escreve "e disse Deus"? Para mim, o que ele está dizendo é: o Filho de Deus atuou. É isso. O Filho de Deus agiu. E o que aconteceu? Algo veio à existência. Quando o Filho de Deus age, então algo vem à existência. É só esse o meu ponto. Para dizer que essa expressão tem mais a ver com o agente do que com o modo, a forma como a realidade foi criada. Mas essa ênfase no Filho de Deus é por intermédio daquilo que João fala. Porque
na minha concepção inicial, o ser criando todas as coisas, né, o ser trinitário, representar, que são as pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para mim, eles têm a mesma ênfase em Gênesis. Perfeito. Mas quando João fala do agente criacional, dando ênfase ao filho, né, eu acho uma forçação dizer que Moisés, né, em suma é isso, Moisés estava dizendo que o filho estava criando todas as coisas e dando esse significado à realidade. É isso que eu quero dizer. Eu também acho que Moisés não tinha consciência de tudo que ele escreveu, não. Mas eu acredito que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei que a inspiração ela não é a perda da sua consciência, mas eu também creio que a inspiração inclui, por causa do Espírito Santo, algo para além do que o autor humano desejava escrever. Então, lembra, a gente é privilegiado em relação aos judeus, daquele período que receberam o texto, porque a gente não tem só Gênesis. A gente tem a Bíblia inteira. A gente tem o livro fechado. A gente conhece o cânon. Então, a gente sabe como Jesus lidou com o texto da criação, como Paulo lidou com o texto da criação, como João lidou com o texto da criação. E o que o prólogo de João nos diz, claramente, é que há uma conexão entre a palavra e a pessoa de Cristo, e uma das características dessa palavra é que ela é criadora, porque João diz, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João vê Jesus Cristo, a palavra de Deus, no texto da criação. A minha pergunta é, onde João vê Jesus Cristo no texto da criação? Veja, ele diz que Jesus é a palavra. Como é que o texto da criação diz que as coisas foram criadas? E disse Deus. Então, o que eu estou dizendo é, João, quando olha para o texto da criação e vê e disse Deus, o que ele enxerga lá? Ele enxerga a ação da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que há teologicamente, na minha opinião, de mais significativo e informativo quando eu leio a expressão e disse Deus? Para mim, o que há de mais significativo é o agente criacional por excelência, aquele por meio de quem as coisas foram criadas, aquele que agiu diretamente, foi a pessoa do Filho de Deus, que é a sua palavra eterna. Esse é meu ponto. Muito obrigado, reverendo. Valeu. Agora, eu vou além ainda respondendo a sua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, não vou explicar, tá? Eu não acho que é só em Cristo que nós cumprimos o mandato criacional, mas eu acho que o único ser humano que cumpriu o mandato criacional foi a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós não conseguimos cumprir esse mandato plenamente. É só ele que o fez, né? Perfeito. Moisés Cordeiro, o último. Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo, cara. Beleza. Gente, bom dia. Gênesis 1 e 2 vai nos falar que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, né? Então o senhor falou que isso é uma fórmula criacional, disse Deus, certo? E disse Deus, e disse Deus. Então, essa realidade, ela existe, então ela é dotada de sentido e de significado para nós, né? Claro. Francis Schaeffer vai falar para nós de objetividade e não apenas somente de subjetividade. Perfeito. Então, a gente tem esse princípio fundacional da criação e vamos ter também a nossa relação com essa realidade criada, né? Onde o senhor diz que o Filho de Deus agiu. Então, quando eu estabeleço uma conexão entre e disse Deus, né? Isso me leva a contemplar a criação e me leva a ter uma resposta diante disso. Então, Deus cria com sua palavra, né? E essa criação ela vai revelar a glória de Deus, e diante dessa glória revelada, eu preciso responder, e a minha resposta deve ser uma adoração. O senhor acha um caminho bom esse? Eu acho o caminho excelente, porque isso, um dos efeitos
do fato do mundo ter sido criado pela palavra de Deus. Palavra é a maneira através da qual Deus se revela. Deus se revela por meio da sua palavra. E ele se revela por meio da palavra na criação e no livro. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então tem um anúncio sendo feito pela realidade criada. Eu diria que a natureza da realidade é revelação. Nós estamos cercados 24 horas pela revelação de Deus. E se a palavra de Deus é a autoridade, ela reclama uma resposta. É impossível estar diante da palavra de Deus sem responder a ela. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que os homens são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque eles estão diante de um mundo que foi, por ser criado pela palavra, que está, por ter sido criado pela palavra, proclamando a glória de Deus, mas eles ignoram Deus e suprimem a verdade de Deus, substituindo a criatura, ou o Criador pela criatura. Então é por isso que Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis. Eu acho o seu caminho um caminho absolutamente possível, da perspectiva das implicações daquilo que a gente está dizendo aqui. Ok? Obrigado, professor. Beleza. Irmãos, então vamos fazer um intervalo? Vamos fazer aí 15 minutos de intervalo, voltamos às 11 horas, se Deus nos permitir, tá bom? Forte abraço, até lá.